Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso projeto de extensão. Hoje a gente vai fazer um podcast com o egresso de Educação Física. Bom, vamos começar então. Pode se apresentar falando sua identidade, nome, idade, se você é daqui mesmo, de Curitiba. Meu nome é Jorge, tá? Eu sou curitibano mesmo, tenho 32 anos e sou casado. Vamos falar sobre como você cuida da sua saúde, como que é o seu tempo de lazer, se você faz alguma coisa de tarde ou no seu contraturno. Bom, hoje em dia eu tento cuidar o máximo possível, né, da minha saúde em questão assim de treino, vim treinar na academia, fazer um esporte. Hoje em dia pratico dois esportes, né, futebol e basquete também. E no meu momento de lazer assim também eu gosto muito sou músico também, então gosto Ah, de que me dedicar um bacana! pouquinho na música ali, tocando violão, piano, então Legal. tento me cuidar assim nessa questão de lazer, né? Sim, sim. Bom, bacana. Bom, vamos começar então falando sobre a sua formação. Como que foi a sua faculdade? Se você teve alguma dificuldade nas provas ou trabalhos? Que ano que você iniciou? Em que ano que você terminou a faculdade? Bom, em questão assim de faculdade, a educação física foi minha segunda faculdade, né? Eu primeiro fiz odontologia, Ah, que legal. não consegui concluir, aí depois passei para educação física. A dificuldade assim que eu tive na faculdade foi mais em questão assim de estudos, questões assim, né, que por exemplo anatomia, fisiologia do exercício e tal, ali era algo novo para mim, né? Então, porque eu já vinha de uma, vamos dizer assim, do ramo já da saúde, né, que foi a odontologia. Só que aí foi um pouquinho mais fácil, tal, mas foi algo mais específico ali, né, que no caso que foi um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu era um pouquinho mais tímido também, então aí isso daí me fez fazer o estudo um pouquinho mais complicado, né, em Sim. questão. A anatomia é um pouquinho difícil mesmo, eu posso concordar com você. Como que foi, deixa eu pensar, qual que foi o ano mais difícil para você de estudos ou, enfim? O ano mais difícil foi assim, né, porque acho que foi nos dois últimos anos, estava quase terminando, né, porque na época eu tinha que trabalhar, eu trabalhava numa empresa, né, aí tinha que estudar, faculdade à noite, né, eu estudava à noite, e depois tinha que fazer os estágios obrigatórios, né. Então, na minha faculdade não tinha obrigatório de fazer o TCC. Então, a gente tinha 2 anos de estágio obrigatório. Então, nos 2 anos ali tinha que fazer estágio. Então, eu tive que sair do meu trabalho para me dedicar ali, né, fazer o estágio obrigatório, para estudar e fazer o estágio. Então, aí foi um pouquinho mais complicado nessa questão, assim, vamos dizer assim, financeira e de tempo mesmo, né? TCC, ele era tipo obrigatório ou não? Você escolheria. Era opcional, no caso, isso. Se você não fizesse o TCC, você tinha que fazer, se não me engano, foi 420 horas de estágio obrigatório. Então, por exemplo, tinha estágio obrigatório academia, recreação e lazer, saúde, tinha até em escolas especiais. Então, a gente tinha que fazer um projeto e ir na escola trabalhar com os alunos ou na casa de idoso. Então a gente fazia um projeto para ter essas horas ali e tudo era formalizado por documento também. Então a gente tinha que fazer um plano de aula, um plano de observação, tudo para o local fazer o carimbo, né, assinar e tal, e a gente levar para a faculdade também. E o que te fez querer fazer os estágios e não o TCC? Porque assim, o TCC eu acho assim, nada contra, né? O estágio você já tem um campo ali que você pode ir passando por cada área, né? Que a gente pode trabalhar. Então ali para mim foi algo mais assim, questão de experiência. Então, por exemplo, na educação física hoje em dia, a maioria do pessoal que termina a faculdade quer trabalhar ou com futebol ou musculação. E hoje na educação física, no bacharelado, né, vamos dizer assim, hoje tem uma ampla, exatamente, uma área ampla que você pode trabalhar, né? Hoje você pode trabalhar tanto no SUS também, questão de saúde, em casa de idoso, escola assim especiais, né, que você vai lá dar uma atenção para os alunos e tal. Então isso daí foi que me fez fazer os estágios exatamente, para ter as experiências em cada campo, né? Então, isso daí eu falei, não, vou optar por isso daí porque eu vou ter mais experiência, eu vou ter uma bagagem melhor, né?
porque futuramente posso trabalhar nessa área ou na outra. Então, isso daí fez eu optar, né, pelo estágio obrigatório. Bom, voltando nas provas e nos trabalhos, a gente aqui tivemos a semana de prova agora e estamos curiosos para saber como que você foi nas provas, se foi meio termo, se foi bem, se estudou para caramba. Olha, vou ser sincero, eu sempre tentava ir nas primeiras provas o melhor possível. Aí, porque os trabalhos, vamos dizer assim, os trabalhos eram um pouquinho mais fáceis, né? A gente apresentava no seminário, na nossa faculdade tinha também questão de escrever artigos também e tal, fazer um trabalho, um projeto, né? Então, a gente se dedicava mais na primeira prova e nos trabalhos. Aí, a segunda prova ficava mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Claro que, graças a Deus, eu nunca reprovei nenhuma matéria também. E a minha vantagem também é que eu já entrei na faculdade um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais velho, de idade. Então, eu falei, não, eu não tô aqui por brincadeira. Então, vamos até o final. Teve algum trabalho que você gostou demais, assim, que teve uma experiência muito boa, ou sei lá, um projeto? Questão assim, de projeto, eu gostei bastante da recreação e lazer. Porque é algo assim, que você vai, faz um trabalho com pessoas, crianças. Eu fiz muito projeto assim nas ruas de cidadania também. Então, ensinava um esporte diferente, ensinava uma brincadeira. Então, alguma brincadeira envolvendo, tipo, os fundamentos, né, do esporte e tal. Isso daí, exatamente. Então, não era assim, a gente não ensinava as regras, então, algo chato ali. Então, a gente fazia como brincadeiras para que eles entendessem um pouquinho das regras. Então, essa daí foi que mais gostei, assim, de aplicar, né? Normalmente também estou gostando de fazer a recreação. Porque não é algo engessado ali, tem que ser assim, assado e tal. Isso. Em que ano que você começou e em que ano que você terminou? Eu comecei em 2019, bem na pandemia ali e tal. E esse ano foi meio complicado. Aí me formei em 2023. Isso, 2023. Aí esse período foi complicado, né? Porque aí tivemos que ir para online, né? E tal, ficar em casa e tal. A gente tinha todos os dias aula, ligando a câmera, ficando lá em frente ao computador com o professor e tal. E educação física, né? Nessa época foi ruim, né? Porque a gente depende muito das práticas. Eu acho assim, a teoria é válida, mas o que vai fazer você um bom profissional ou não é a prática. Como você vai aplicar o que você aprendeu? Então, mais ou menos foi isso daí. No começo da pandemia tivemos essa dificuldade, né? Então, mas depois passou a pandemia, a gente já veio com tudo, né? Então, já teve as práticas e tal, mas foi um período meio complicado, né, para nossa área. Eu imagino porque em 2020 eu estava, acho que, bom, se eu não me engano, educação física, eu não fazia de jeito nenhum, porque eu não entendia nada. Aí o professor falava pra gente correr, pular em volta do quarto. Do quarto. Você tá louca, né? Não, então, imagino como deve ser o curso de educação física sendo online. Né? Imagina, na pandemia a gente teve a matéria anatomia, então, imagina, a anatomia você tem que ter ver ali assim, os ossos e tal, então foi um pouquinho complicado ali. Falando sobre os professores, né, de aulas online também, teve algum professor que tipo, te inspirou ou, sei lá, te ajudou bastante? Olha, eu tive dois professores que me ajudaram bastante, em questão dos estudos e tal, né, que foi o Felipe, né, hoje em dia acho que ele tá na faculdade Uniandrade, e a Letícia, né, também, que é a professora e tal, então eles me ajudaram bastante, né, em questão, pô, você é um excelente aluno e tal, então eu sempre me destacava assim, né, nos seminários, nos trabalhos e tal, então eles sempre me incentivavam, vai, continua, que você está no caminho certo e tal, e isso daí me falava, não, então vamos até o final, né, exatamente. Vamos falar sobre suas expectativas antes de começar o curso ou durante o começo do curso. E se você alcançou essas expectativas no final, como que foi? Sim. Bom, minha expectativa em relação do curso, né, sempre foram altas, assim, tipo, gosto da educação física, eu sempre fui uma pessoa, assim, voltada aos esportes, então eu falei, não, vou me dar super bem.
Então, o curso para mim foi uma expectativa bem alta, assim, e tal. Gostei bastante do curso, né? Aí, em questão dos meus objetivos também, hoje trabalho na área, estou fazendo uma pós também na minha área e tal. E sempre estou tentando me aprimorar, né? Com o tempo ali e tal. E hoje em dia eu posso dizer que eu consegui alcançar meu objetivo de me formar, trabalhar na área, ter minha carteira de personal. Então, hoje em dia eu tô feliz, né? Vamos dizer assim. Tá realizado. Eu queria saber como que foi os estágios, se teve um estágio assim, diferente que você falou, esse estágio muito legal, e qual que impactou mais, assim, que você, caraca, eu aprendi demais aqui. Olha, em questão dos estágios, né? O estágio que eu tive assim, mais afinidade foi na Smelg. Eu tive o privilégio de trabalhar lá na Secretaria de Esporte e Lazer de Curitiba. Fiquei lá uns 9 meses trabalhando com eles como estagiário, né? E assim, lá você não é só esporte, é como eu falei, né? Então ali eu consegui ver, abrir minha mente e falar, caramba, a gente pode trabalhar nisso, naquilo, no outro, né? E ali foi vamos dizer assim, o melhor estágio que eu tive, né? Questão assim, porque lá eu aprendi recreação e lazer, porque eles têm muitos projetos sociais, escolas assim especiais, né? Então a gente tinha que montar um projetinho com algumas adaptações, né, para cadeirante, deficiente, intelectual. Então a gente levava alguns projetos para aplicar lá também. Fazíamos muito projeto de dança também, que hoje em dia em Curitiba tem bastante circuito de dança, né, que a gente chama. Então eu aprendi um pouco de tudo ali, né, na Smelg, né, porque eles abarcam tudo. Não é só esporte, claro, eu trabalhei também na parte de esporte, como ir aplicar um esporte numa escola, ou jogos escolares também. Eu tive o privilégio de apitar um jogo, tive o privilégio de fazer as anotações do jogo, tanto de basquete, futebol, vôlei. Então eu tive que vamos dizer assim, aprender um pouquinho de tudo também, porque hoje em dia na faculdade a gente aprende o básico e ali no dia a dia, você trabalhando com isso, você vai vendo, né? Então, foi o melhor estágio ali na Smelg, né? Que eu tive essa capacidade de aprender um pouquinho mais. Né? Falando sobre essas pessoas com deficiências, com especiais, eu queria saber como foi lidar com elas, né? Porque hoje em dia a gente vê que é uma área que está mais conhecida hoje em dia, né? Isso, Com essas pessoas especiais. sim. Olha, no começo, eu vou confessar, não foi muito fácil, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma com esse tipo de público, né? E hoje em dia eu falo assim, pô, caramba, hoje essas pessoas precisam desse atendimento, né? Então, assim, no começo para mim foi um pouquinho difícil, porque eu não sabia nada, nem como aplicar uma aula ou fazer uma recreação, um lazer ali com o pessoal, né? Por questão da deficiência mesmo, entendeu? Então eu tentei estudar sobre as questões, né, da deficiência, tal, fazer uns projetos para tentar aplicar. E o bom é que também eu tinha os professores que na faculdade também a gente tem essa matéria, né, como aplicar para vamos dizer assim, um esporte para um cego, para um cadeirante. Então aí eu tive essa base ali que eu fui atrás e também grudei no professor para aprender um pouquinho mais, né? Porque hoje em dia eu penso assim, é uma área que tem bastante campo para o profissional trabalhar, só que não tem muitos profissional capacitado para isso. Então, às vezes, a gente está pecando nessa questão, né? Então, nisso daí eu consegui aprender um pouquinho mais sobre como trabalhar com pessoas deficientes. Não foi muito demorado para você aprender? Ou foi... Olha, demorei mais ou menos uns 2, 3 meses ali para aprender certinho ali como lidar e tal, mas aí o bom que eu falei, né, que tive o professor ali que me estava dando suporte, a base e tal, então eu sempre fui auxiliado ali. A gente queria saber se essa área que você está é a que você queria bastante ou se você sonhou em fazer outra coisa. Ou... Desde que eu entrei na faculdade, assim, gostaria muito de trabalhar com esporte, né? Eu tinha essa mentalidade, não, vou sair formado, vou trabalhar com futebol ou basquete.
Só que eu falei, né, durante o trajeto ali da faculdade, você vai vendo outras áreas para trabalhar. Aí eu me apaixonei pela educação física, né, pelo treinamento funcional. Aí foi tanto que depois que eu me formei, trabalhei 1 ano e pouquinho ali no treinamento funcional, HIIT, então fui vendo essas áreas ali. Então eu falei, não, vou fazer nessa área de musculação. Claro, hoje em dia tô estudando e tal para tentar continuar nessa área, né? E também tenho o sonho de trabalhar com o esporte, né? Mais na questão de basquete. Ser um personal trainer ali de um atleta de basquete ou ter um estúdio ali focado só para basquete. Isso, exatamente. Demorou muito para você conseguir correr atrás dos seus sonhos, de fazer aula de musculação, enfim? Olha, eu estava na faculdade, eu já estava fazendo os estágios obrigatórios e também já estava trabalhando na área, vamos dizer assim, né? Fazia o estágio obrigatório e fazia o estágio num estúdio de funcional. Então ali eu já ia me desenvolvendo mais, ia pegando os equipamentos, os nomes, né, os movimentos e tal. Então eu já tive essa experiência na prática ali, estando na faculdade. Então ali eu já fiquei meio que já trabalhando na área. Então ali eu já consegui me desenvolver também como professor, né? Porque ali eles me viam como professor, mesmo trabalhando de estagiário, né? Então ali isso daí foi bom também, que ali eu já estava estudando, já estava trabalhando na área. Então ali eu já estava encaminhado, né? Para continuar. Exatamente, já estava no caminho certo para continuar na musculação e no treinamento funcional. Vamos falar agora sobre o que você falaria para o seu passado, para aquele de 2019. Se você falaria alguma dica ou alguma coisa, enfim. Eu falaria, ó, continua que você está no caminho certo, né? Continua e tal, você vai longe. E agora? Como que você se vê daqui a 5 anos, 10 anos? Daqui a 5 anos eu me vejo ainda continuando trabalhando na mesma área, né? E trabalhando muito para tentar abrir meu estúdio, né? Ou vamos dizer assim, meu local assim, de trabalho, né? Para eu focar mais nisso daí, né? Abrir um estúdio, ou quem sabe, se Deus quiser, ter uma academia também. Então, trabalhar bastante para ter meu espaço ali que eu possa trabalhar com meus individualizados, né? Vamos dizer assim. Bom, finalizando o nosso podcast, a gente queria saber de você uma dica para a gente que está no primeiro ano, no primeiro período, indo para o segundo período. A dica que eu dou para todos vocês, né, é que continue estudando, né? Não pare, porque muitas vezes a gente se forma e para de estudar. E nossa carreira hoje em dia tem que ter baseado em estudos. Então, eu dou essa dica para vocês, né? Continue estudando e foco ali nos estudos e também nos estágios, né? Que os estágios vai ser um diferencial para vocês também, porque ali vocês vão aplicar o que vocês estão estudando, né? Então essa é a dica que eu dou para vocês, né? Bom, é isso. Muito obrigada por ter vindo, por ter disponibilizado seu horário para fazer esse podcast com a gente. E parabéns pela sua carreira, que você consiga conquistar os seus sonhos, conquistar as expectativas que você tem, seu estúdio. Obrigado. E é isso, gente. Muito obrigada.